Você já teve a sensação de que Deus podia mudar tudo, mas escolheu mudar todo mundo menos você? Já orou, já pediu, já chorou, e mesmo assim parece que nada acontece? Se isso já passou pela sua cabeça, escreve eu nos comentários, porque essa história começa exatamente aí. Eu cheguei num ponto em que não dava mais para fingir que estava tudo bem. Por fora, eu continuava andando, trabalhando, sorrindo. Por dentro, algo estava morrendo em silêncio. Eu sabia falar de Deus, mas não sentia mais Deus perto. E isso doía mais do que qualquer problema material. Porque quando a fé começa a falhar, tudo começa a cair junto. Talvez você esteja assim agora, tentando ser forte, mas cansado de carregar um peso que ninguém vê. Se isso está falando com você, já deixa o like agora. Não por mim, mas como um sinal de que você ainda acredita que mudança é possível. Eu achava que precisava de um milagre rápido, algo visível, algo que resolvesse tudo de uma vez. Mas Deus não começou mudando minha situação. Ele começou me confrontando. Começou mostrando coisas em mim que eu evitava enxergar. Orgulho disfarçado de força, medo escondido atrás de desculpas, feridas que eu nunca deixei ele tocar. E sabe o que mais me assustou? Foi perceber que eu estava pedindo mudança, mas não queria abandonar o controle. Eu queria Deus como solução, não como Senhor. E enquanto isso não mudou, nada mudou de verdade. Naquela noite sozinho, eu fiz uma pergunta que nunca tinha coragem de fazer. E se o problema não for o que está acontecendo comigo, mas quem eu me tornei por causa disso? Essa pergunta abriu algo dentro de mim, algo que eu não estava preparado para enfrentar. E foi aí que Deus começou a agir, do jeito mais profundo possível. Depois daquela oração simples, nada mudou de imediato. O problema continuava, as contas continuavam, as lutas continuavam. E foi aí que veio a maior tentação, achar que Deus não tinha me ouvido. Talvez você também já tenha sentido isso. Já orou certo, do jeito certo, mas o silêncio parecia ser a única resposta. Se você já passou por isso, comenta aqui embaixo. Já senti isso. Foi nesse silêncio que Deus começou a trabalhar mais fundo. Não mudando o cenário, mas mudando minhas reações. Coisas que antes me tiravam a paz começaram a perder força. Pessoas que me feriram continuavam lá, mas já não tinham o mesmo poder sobre mim. E isso me confundia, porque eu esperava que Deus afastasse os problemas, não que me fortalecesse por dentro. Teve um dia em que algo simples aconteceu. Uma conversa comum, uma palavra que alguém disse sem perceber. Aquilo bateu como um espelho. Eu percebi que estava repetindo padrões antigos, pedindo mudança, mas voltando sempre para os mesmos lugares, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes. Foi doloroso admitir isso, mas foi libertador também. Deus começou a me mostrar que mudança verdadeira exige renúncia. Não dá para viver o novo carregando o velho. Não dá para orar por transformação sem abrir mão do que nos prende. Se essa verdade está falando com você agora, deixa um like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso. E quanto mais Deus mexia dentro de mim, mais eu entendi uma coisa. Ele não estava atrasado. Ele estava me preparando. Porque se ele tivesse me entregado tudo antes, eu teria perdido tudo depois. A mudança que Deus faz não é maquiagem, é raiz. Mas ainda faltava algo. Ainda existia uma decisão que eu estava adiando. Uma entrega que eu fingia já ter feito, mas não tinha feito de verdade. E enquanto isso não acontecesse, a mudança não seria completa. Foi nesse ponto que Deus me levou ao confronto mais difícil de todos, comigo mesmo. Eu tentei fugir desse confronto. Fingi que já tinha mudado o suficiente, que Deus já estava satisfeito. Mas toda vez que eu tentava avançar, algo me puxava de volta. Era como andar 2 passos para frente e 3 para trás. Talvez você conheça bem essa sensação. Já começou algo com Deus e depois esfriou? Se isso já aconteceu com você, comenta. Já vivi isso. Teve um momento em que Deus foi direto comigo, não em voz audível, mas no coração. Ele deixou claro que não adiantava orar por portas abertas se eu continuava preso às mesmas algemas. Não adiantava pedir um novo tempo vivendo com velhos hábitos. Aquilo doeu, porque mexeu com coisas que eu gostava, com zonas de conforto que eu chamava de normal. Foi ali que eu entendi. Mudança de Deus não é só receber algo novo, é deixar algo morrer. E ninguém gosta de deixar morrer aquilo que parece nos proteger. Mas o que eu achava que me protegia, na verdade me prendia. Se essa palavra está fazendo sentido para você agora, deixa o like. Isso ajuda o vídeo a alcançar outras vidas que também precisam dessa libertação. Naquela noite eu tive que tomar uma decisão real. Não emocional, não impulsiva. Uma decisão consciente.
Eu precisei dizer não para coisas que me afastavam de Deus, mesmo que ninguém estivesse vendo. Porque a verdadeira mudança começa quando só Deus está olhando. E algo incrível aconteceu depois disso. Não foi barulho, não foi euforia, foi leveza. Um peso saiu das minhas costas. Eu comecei a dormir melhor, a respirar melhor, a ouvir melhor. Deus não mudou tudo ao meu redor, mas mudou tudo dentro de mim. Só que a prova maior ainda estava por vir. Porque Deus sempre testa aquilo que Ele transforma. E foi justamente quando eu achei que estava firme que a maior luta apareceu. E é aqui que essa história começa a ficar ainda mais forte. Foi nesse ponto que Deus tocou na parte mais sensível da minha história, o orgulho. Eu queria mudar, mas ainda queria ter o controle. Queria obedecer, mas do meu jeito. Até que Deus me mostrou que transformação verdadeira começa quando a gente para de negociar com Ele. Talvez você ore pedindo mudança, mas ainda esteja segurando algo aí dentro. Um relacionamento, um hábito, uma ferida antiga. Se o Espírito Santo está te mostrando isso agora, escreve nos comentários, eu entrego. Esse simples ato já é um passo de fé. Teve um dia em que eu chorei como nunca. Não era desespero, era rendição. Eu disse, Deus, eu não sei mais como mudar. Se o Senhor não fizer, eu continuo o mesmo. Foi ali que eu parei de lutar sozinho. E quando a gente para de resistir, Deus começa a agir com força. As circunstâncias não mudaram de uma hora para outra. Mas minha postura mudou. Eu parei de culpar pessoas, o passado, o sistema. Passei a assumir responsabilidade. E isso é libertador, porque quando você assume, Deus sustenta. Quando você reconhece, Ele restaura. Se essa palavra está te alcançando, curte agora e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Você pode ser instrumento da mudança de Deus na vida de outra pessoa. A partir dali eu comecei a ver frutos, pequenos, mas reais. Mais paciência, mais domínio próprio, mais sensibilidade espiritual. Pessoas começaram a notar algo diferente em mim. Não porque eu falava, mas porque eu vivia. E aí veio a maior confirmação de todas. Deus me mostrou que a mudança que Ele faz não é só para nós, é para alcançar outros. A sua transformação não termina em você. E o que aconteceu depois disso fechou essa história de um jeito que eu nunca imaginei. Entendes o que eu falo? Foi nesse ponto que Deus tocou na parte mais sensível da minha história, o orgulho. Eu queria mudar, mas ainda queria ter o controle. Queria obedecer, mas do meu jeito. Até que Deus me mostrou que transformação verdadeira começa quando a gente para de negociar com Ele. Talvez você ore pedindo mudança, mas ainda esteja segurando algo aí dentro. Um relacionamento, um hábito, uma ferida antiga. Se o Espírito Santo está te mostrando isso agora, escreve nos comentários, eu entrego. Esse simples ato já é um passo de fé. Teve um dia em que eu chorei como nunca. Não era desespero, era rendição. Eu disse, Deus, eu não sei mais como mudar. Se o Senhor não fizer, eu continuo o mesmo. Foi ali que eu parei de lutar sozinho. E quando a gente para de resistir, Deus começa a agir com força. As circunstâncias não mudaram de uma hora para outra. Mas minha postura mudou. Eu parei de culpar pessoas, o passado, o sistema. Passei a assumir responsabilidade. E isso é libertador, porque quando você assume, Deus sustenta. Quando você reconhece, Ele restaura. Se essa palavra está te alcançando, curte agora e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Você pode ser instrumento da mudança de Deus na vida de outra pessoa. A partir dali eu comecei a ver frutos, pequenos, mas reais. Mais paciência, mais domínio próprio, mais sensibilidade espiritual. Pessoas começaram a notar algo diferente em mim. Não porque eu falava, mas porque eu vivia. E aí veio a maior confirmação de todas. Deus me mostrou que a mudança que Ele faz não é só para nós, é para alcançar outros. A sua transformação não termina em você. E o que aconteceu depois disso fechou essa história de um jeito que eu nunca imaginei. Entendes o que eu falo? Depois disso, Deus me colocou diante de pessoas que eu jamais imaginaria alcançar. Gente ferida, cansada, desacreditada, exatamente como eu era antes. E foi ali que eu percebi algo assustador e lindo ao mesmo tempo. A minha dor tinha virado ponte. Aquilo que quase me destruiu agora estava sendo usado para curar outros. Talvez você esteja se perguntando por que passou por certas coisas. Por que tanta luta, tanta queda, tanta demora? Já pensou que pode não ser só sobre você? Se isso faz sentido, comenta aqui, Deus, usa minha história. Eu comecei a falar menos de mim e mais do que Deus fez. Sem máscara, sem fingir perfeição. E as pessoas se identificavam porque mudança verdadeira não convence pelo discurso, mas pelo testemunho. Não é sobre mostrar que você venceu tudo, é sobre mostrar quem te sustentou quando você quase perdeu tudo.
Se essa mensagem está tocando você agora, deixa o like e compartilha. Pode ser que alguém precise exatamente dessa palavra hoje. Mas nem tudo foi fácil depois disso. Quando Deus começa a te usar, o inimigo tenta te parar. Vieram críticas, julgamentos, pessoas dizendo que eu não era digno, que meu passado me invalidava. E por um momento eu quase acreditei nisso, até que Deus me lembrou. Quem Ele chama, Ele capacita. O passado não anula o propósito, Ele confirma a graça. E foi nesse ponto que eu parei de tentar agradar pessoas e decidi obedecer a Deus. A paz voltou, a direção ficou clara. Eu não precisava provar nada para ninguém, só precisava permanecer fiel. E permanecer, às vezes, é o maior desafio de todos. Porque a maior mudança não é começar bem, é terminar firme. E é assim que essa história caminha para o fechamento mais poderoso de todos. Tá se ligando nos pontos da história? Teve um momento em que eu entendi algo que mudou tudo. Deus não estava apenas me curando, Ele estava me chamando. Chamando para viver de um jeito diferente, para parar de ser apenas alguém que recebeu ajuda e me tornar alguém disponível. Disponível para obedecer, mesmo com medo. Disponível para confiar, mesmo sem entender tudo. Talvez Deus esteja te chamando agora e você já fingindo que não ouviu. Se essa palavra tocou você, escreve nos comentários. Fala, Senhor. Às vezes, o primeiro passo da mudança é só ouvir. Eu percebi que muitas portas começaram a se abrir quando eu parei de pedir sinais e comecei a dar passos, pequenos passos, passos imperfeitos, mas passos de fé. Porque Deus não unge quem só planeja, Ele fortalece quem decide caminhar. Se você está sentindo esse chamado também, deixa o like agora. Isso não é só engajamento, é um posicionamento público de fé. Foi aí que a paz se tornou constante. Não porque os problemas acabaram, mas porque eu sabia em quem estava confiando. A ansiedade diminuiu, o medo perdeu a voz. Eu aprendi a esperar em Deus sem desespero. Aprendi que o tempo dele não atrasa, ele prepara. E Deus me mostrou algo que eu nunca vou esquecer. A mudança que Ele faz em nós é maior do que o que Ele faz por nós. Porque coisas podem ser tiradas, pessoas podem ir embora, situações podem mudar. Mas quando Deus muda quem você é, ninguém pode roubar isso. Eu já não precisava provar nada. Só permanecer. Permanecer fiel, permanecer sensível, permanecer disponível. E isso me trouxe até aqui. Agora falta só a parte mais importante de toda essa história, porque talvez ela seja exatamente sobre você. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus não desperdiça atenção. Talvez essa história seja parecida com a sua, ou talvez seja um empurrão que faltava para você decidir mudar hoje. Porque a maior prova da mudança de Deus não é o que você sente agora, é o que você escolhe fazer depois. Talvez você esteja cansado de prometer e não cumprir, de começar e parar, de tentar sozinho. Mas hoje Deus está te chamando para uma mudança verdadeira, profunda, que começa no coração e alcança toda a vida. Se você crê nisso, comenta aqui, eu recebo. Se essa mensagem falou com você em algum momento, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Aqui tem mais palavras, mais histórias e mais orações para fortalecer sua fé. E não para por aqui. Assiste a playlist do canal, porque tem mais oração preparada exatamente para esse tempo que você está vivendo. Agora, fecha os olhos por um instante. Senhor Deus, eu coloco diante de Ti essa vida que está ouvindo agora. O Senhor conhece as dores escondidas, as lutas silenciosas e os pedidos que nunca foram ditos em voz alta. Toca onde ninguém consegue tocar. Quebra o que precisa ser quebrado, cura o que precisa ser curado e fortalece onde ainda há fraqueza. Que essa pessoa experimente não só uma mudança externa, mas uma transformação completa pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Se você quer continuar orando e fortalecendo sua fé, a playlist do canal está aqui para você. Fica na paz do Senhor.